Deixa eu me arrumar, ó, bonezinho do ungido, canal Falazai. Logo estaremos colocando à venda aí. Deixa eu me arrumar aqui, porque ontem eu fui confundido entrando num fórum e acharam que eu era um advogado. Fui confundido, mas, cara, eu olhando assim, eu não tenho aparência de advogado. Porém, né, lógico que estava com a camisa de gola, a camisa de botão, tudo num padrãozinho aí formal da sociedade politicamente correta. Pra quem não sabe, eu não uso só camiseta. Mas enfim, o vídeo de hoje não se trata desse assunto. Pra quem não sabe, eu sou o Zay e você está no meu canal Falazai. E o assunto de hoje é sobre a cannabis. É exatamente a ervinha. Alguns até me questionaram aqui falando, pô Zay, os caras estão tirando da mão do crime e colocando na mão da máfia farmacêutica. A parada vai ficar sendo vendida e mais cara ainda. Não sei se vocês concordam com isso, mas enfim, eu tenho um outro parecer com relação a esse assunto. Até vou ler aqui pra vocês, né? A Anvisa libera vendas de produtos à base de cannabis em farmácia. Lembrando que foi liberado por um prazo de 3 anos, como se fosse algo experimental, né? E essa liberdade vai ser justamente para ser comercializada em farmácia, para o uso total exclusivo da medicina. E lembrando aí aos adeptos, né, da ervinha aí, que a compra só vai ser possível através de receitas. O que vai ter de gente doente aí, cara, é fora do sério. Eu vou falar uma coisa aqui, que as pessoas que precisam, que serão beneficiadas com essa liberação aí da substância extraída da erva, são pessoas que são profundamente necessitadas, inclusive pessoas que têm problema de convulsões e tantas outras doenças graves, né? Eu tava me informando aqui, vendo algumas coisas a respeito disso, crianças de 3, 4 aninhos aí, cara, que vivem lutando contra a doença e que essa substância vai ser muito bem-vinda. Eu, no meu ponto de vista, foi sim um grande avanço para a nossa nação brasileira, né? É bom lembrar que não está sendo liberada a erva, né, para geral, é para uso medicinal da substância que é extraída dela. E as pessoas que precisam fazer o tratamento com a substância da cannabis, cara, estão muito felizes e agradecidos, né, por esse avanço aí, uma conquista para a medicina brasileira. Não poderia ter uma notícia mais gratificante nesse finalzinho de 2019, né? Já que a grande maioria que precisam dessa substância para tratamento de doenças são pessoas humildes. Infelizmente, a ignorância de muitos, alguns totalmente desentendidos, que não têm o mínimo de empatia, estão criticando e achando que foi um erro grotesco ter dado essa liberdade para usar essa substância da cannabis. E não entendeu o que é que está sendo liberado. Para você ter noção, isso irá dar o mínimo de paz e esperança e conforto para aqueles que precisam. E o máximo que eu posso desejar aqui é que você que talvez que não entendeu, está criticando aí para o lado negativo, dá uma analisada, dá uma estudada sobre o assunto, se informe, né? Tenha um pouco de empatia ao próximo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender e entender, principalmente. Quando uma família precisa de medicamento, nós precisamos torcer e fazer a nossa parte apoiando-os. Esse é o meu modo de pensar. E é sim uma grande vitória para os pais aí que têm filhos que vivem com convulsões, né, que o tratamento vai ser bem-vindo. Outros, né, com um problema do TEA, que só se resolve, só se acalmam, que só terão um tratamento mais profundo com essa substância. Então nós precisamos entender a dor do próximo. Eu quero até ler, né, algo que eu encontrei aqui com relação a isso, para você entender que as coisas não são bem assim. Olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou nesta terça-feira a liberação da venda em farmácia de produtos à base de cannabis para uso medicinal no Brasil. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e é temporária com validade de 3 anos. Na mesma reunião da diretoria, colegiado do órgão foi rejeitado o cultivo da erva, né, para fins medicinais no Brasil, por 3 votos a 1. Proposta foi arquivada pela agência reguladora. Com a decisão,
fabricantes que desejarem entrar no mercado precisarão importar o extrato da planta, que é uma coisa assim que eu particularmente eu achei, porque que já foi liberado, já não é liberado o cultivo também, né, para o uso medicinal, mas enfim. Aí sobre as vendas em farmácia, a norma passa a valer 90 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. De acordo com a resolução, os produtos liberados poderão ser para o uso oral e nasal em formato de comprimido ou líquido, além de solução oleosa. O texto não trata de uso recreativo da erva, dá o nome aqui, que continua proibido. A comercialização ocorrerá apenas em farmácias e drogarias sem manipulação, que venderão os produtos prontos mediante prescrição médica. O tipo de prescrição médica necessária vai depender da concentração de tetrahidrocannabidil, THC, principal elemento tóxico e psicotrópico da planta cannabis sativa, ao lado do cannabidiol, CBD, que é usado em terapias como analgésicos ou relaxantes. O THC altera as funções cerebrais e é substância que provoca os mais conhecidos efeitos do consumo da erva, né? A tal ilegal no Brasil. Entretanto, estudos indicam que o THC também pode ser usado como princípio ativo para fins medicinais. Nas formulações com concentração do THC inferior a 0,2%, o produto deverá ser prescrito por meio de receituário tipo B e renovação de receita em até 60 dias. Essas são as normas. Já os produtos com concentração de THC superior a 0,2% só poderá ser prescrito a pacientes terminais ou que tenham esgotado alternativas terapêuticas de tratamento. Neste caso, o receituário para prescrição será do tipo A, mais restrito, padrão semelhante ao da morfina. Deu para entender? Aí fala aqui sobre a ideia da embalagem do produto, tal, o produto e o medicamento. Eu acho que isso foi um grande avanço para o Brasil. Então, para quem achou aí que ia ser, né, a liberação e ia dar aquela bagunça, fique tranquilo, acalme os corações, porque é algo necessário, né, e não é assim aleatório ou sem regras. Pode ter certeza que foi liberado dentro de condições. Continua sendo crime você puxar umzinho aí, pode ter certeza disso, beleza? Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo. Se você não me acompanha nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente lá no Instagram e vai ser um prazer ter você me acompanhando por lá também. E é nóis, canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.